Gente, a prosperidade começa no coração. A prosperidade começa no coração. Eu quero convidar você para caminhar comigo em um raciocínio. Porque se você compreender hoje, sua maneira de enxergar o dinheiro nunca mais será a mesma. Nós fomos ensinados durante toda a nossa vida que o dinheiro é o quê? Era o problema. Ou que a falta dele era o problema. Mas eu quero propor uma reflexão completamente diferente. Se o dinheiro fosse apenas um reflexo da maneira como pensamos, da maneira como decidimos, da maneira como administramos, da maneira como nos relacionamos com Deus e conosco mesmo. E é exatamente isso que vamos descobrir nessa jornada. O dinheiro ele não revela apenas quanto você possui, ele revela como você vive. Imagine duas pessoas que recebem exatamente o mesmo salário. As duas ganham 10 mil reais por mês. Uma termina o mês tranquila, tem reserva, consegue investir, é generosa, dorme em paz. A outra termina o mês, sabe o quê? Desesperada, endividada, ansiosa, sem saber como pagar as próximas contas. A pergunta é: o salário era diferente? Não. Então, o que mudou? A maneira como cada uma se relaciona com aquilo que recebeu. Percebe? O dinheiro apenas revelou algo que existia dentro delas. Deus nunca vai começar pela provisão, ele não vai começar pelos frutos. Deus começa sempre aqui, ó. Põe a mão no coração. Pelo seu coração. Deus não começa pelos frutos, pelos meus resultados, pela provisão. Ele começa pelo meu coração. E existe um padrão que aparece de Gênesis a Apocalipse. Sempre que Deus deseja confiar algo maior a alguém, primeiro ele trabalha essa pessoa. Antes de Abraão se tornar o pai de uma grande nação, Deus trabalhou sua fé. Antes de José administrar o Egito, Deus trabalhou o quê? Seu caráter. Antes de Davi governar Israel, Deus trabalhou o seu coração. Antes dos discípulos anunciarem o evangelho, Jesus primeiro formou cada um dos 12 discípulos. Percebe o padrão? Deus, ele forma pessoas antes de entregar responsabilidades. Porque recursos nas mãos de uma pessoa despreparada pode se transformar, sabe no quê? Em destruição. Mas recursos nas mãos de uma pessoa madura tornam-se instrumentos para cumprir propósito. A pergunta não é quanto dinheiro eu quero ganhar. A pergunta é quem preciso me tornar para administrar aquilo que Deus deseja confiar nas minhas mãos? Essa pergunta muda tudo. Porque se hoje Deus colocasse 10 vezes mais recursos nas suas mãos, você estaria preparado para administrar? Ou apenas ampliaria os mesmos hábitos que você possui hoje? É uma pergunta difícil, mas extremamente necessária. Prosperidade segundo o reino. Quando a gente fala sobre prosperidade, não é qualquer prosperidade, é prosperidade segundo o reino. Quando a gente ouve a palavra prosperidade, muitas pessoas pensam imediatamente em dinheiro. Mas prosperidade, segundo o reino, é muito maior do que dinheiro. Prosperidade é viver inteiro, é ter paz, é ter direção, é administrar bem, é construir relacionamentos saudáveis, é honrar a Deus com aquilo que recebemos. É honrar a Deus com aquilo que recebemos, é viver com propósito, com leveza. Dinheiro faz parte disso? Claro que faz. Dinheiro é importante, extremamente importante. Mas ele jamais pode ocupar o centro. O centro sempre será de Deus, sempre será de Adonai, sempre será de Yeshua. Gente, muitas pessoas, quando eu falo de Yeshua, eu falo, é Cristo, tá? É Jesus Cristo, o nome dele, Jesus, em hebraico, é Yeshua. Então, às vezes, quando eu falo Yeshua, é Cristo, Adonai, é Deus, tá? Então, para quem não sabe, para você ter noção, em hebraico, nem existe J de Jesus, né? Então, o nome verdadeiro de Jesus é Yeshua, tá? Uma árvore nunca começa pelos frutos. E eu quero que você olhe para a árvore.
Quando você vê uma árvore carregada de frutos, ninguém imagina que ela produziu tudo aquilo de um dia para o outro. Não, não foi. Antes dos frutos, houve a raiz. Antes das raízes, houve uma semente. Antes da semente crescer, ela permaneceu escondida debaixo da terra. Assim também acontece conosco. Todo resultado visível começa com uma transformação invisível. Hoje, talvez você esteja olhando apenas para os frutos que você deseja. Mas Deus quer trabalhar, sabe o quê? As suas raízes. Porque raízes fortes sustentam colheitas abundantes. Gente, observe o bambu chinês. Quem aqui já viu o vídeo do bambu chinês? Eu vou ver se eu pego aqui agora, deixa eu mostrar isso para você. O vídeo do bambu chinês, para vocês entenderem sobre essa questão, essas raízes que eu estou falando para vocês. Assim que é plantada a semente desse incrível arbusto, não se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto um lindo desabrochar de um diminuto broto a partir do bulbo. Durante 5 anos, o crescimento do bambu chinês é subterrâneo, invisível a olho nu, mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída. Então, no final do 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros. Um escritor norte-americano disse certa vez: muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento e às vezes não vê nada por semanas, meses ou até anos. Mas se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º ano chegará e com ele virão um crescimento e mudanças que você jamais esperava. Assim, não devemos facilmente desistir de nossos projetos e de nossos sonhos. Devemos sempre lembrar do bambu chinês, para não desistirmos diante das dificuldades que surgirão. Nos ensina que nos momentos mais difíceis que não compreendemos o porquê de os estarmos vivenciando, é preciso desenvolver as virtudes do bambu e as lições que ele nos ensina, praticando a paciência, a perseverança, a resiliência e a fé na vida. Nos ensina também a sermos firmes e flexíveis. Sem estabelecermos raízes, nos sentiremos perdidos. E embora exija muito esforço, é essencial nos dedicarmos e trabalharmos para sermos íntegros, firmes, prósperos e duradouros, tendo uma base sólida e forte. E assim como o bambu, nos manteremos erguidos, mas, ao mesmo tempo, flexíveis ao lidarmos com as ventanias da vida. Caso contrário, metaforicamente dizendo, seremos folhas ao vento ou quebraremos. O bambu chinês também nos ensina a viver de forma interdependente, uno com o todo. Mesmo sendo fino e leve, o bambu se mantém em pé, coeso, firme e forte diante das mudanças e a diversidade do clima. Os bambus compartilham da mesma fonte de vidas, que são as raízes. Por isso, eles contribuem mutuamente para a preservação uns dos outros. Preservar a essência com vazio interno. Essa é a outra lição do bambu. Internamente, o bambu é vazio, e isto é que lhe dá a leveza de balançar e não se romper. Por isso, sigamos o exemplo do bambu, nos mantendo leves diante da vida e parando de encher nosso interior com pensamentos negativos, preocupações e pesos desnecessários. O bambu nos ensina a ser simples e despojado. Sem ser detentor de galhos enormes
O bambu é bem simples e despojado, nos ensinando que não precisamos de muito para sermos felizes. O que importa é sermos nós mesmos com nossa autenticidade. Que essas lições sejam proveitosas para você e que te ajudem a lidar com as experiências da vida, com a mesma sabedoria do nosso professor e amigo vegetal, o bambu. Quanto ensinamento! Quanto ensinamento, não é verdade? Quanto ensinamento que o bambu chinês nos traz. Vocês viram? Ele cresce em profundidade, ele demora quase 5 anos para apontar, mas quando ele aponta, ele desponta, e assim, ele tem flexibilidade, ele é vazio, ele é autêntico, ele tem sustentabilidade, porque ele cresceu, ele ganhou em profundidade. Vocês viram, gente, quantos ensinamentos, quanta coisa nós temos para aprender aí, né, com o bambu chinês. Gente, que ensinamento, né? Quanto ensinamento o bambu chinês ele traz. Qual que é a pergunta que eu quero que vocês escrevam aí? Eu quero depois que vocês olhem para tudo aquilo que ensinou e vocês vão fazer essa pergunta assim, ó. Quais os maiores ensinamentos que o bambu chinês me trouxe? Faz essa pergunta para você. Quais maiores ensinamentos que o bambu chinês me trouxe? Por quê? Ó, para mim, o maior ensinamento que ele me traz, deixa eu mudar para ficar bonitinho aqui, é sobre autenticidade. Ser autêntica. Esse, para mim, é o meu maior ensinamento. Qual é o outro maior ensinamento? Esvaziar-me. Esvaziar-me. Tipo assim, muitas vezes nós carregamos muitas coisas que não são nossas, pesos geracionais, questões que não são da gente. Então, ele me ensina a esvaziar. Outra coisa que o bambu chinês me traz, o principal, gente, criar profundidade. Raízes. Como que eu trabalho as minhas profundidades, as minhas raízes com conhecimento, com aplicando conhecimento, com profundidade no assunto, com alguns princípios inegociáveis para mim, como lealdade, verdade, conhecimento, sabe? Nunca eu aprendo, tipo assim, eu tenho um princípio que, tipo assim, o conhecimento é muito forte, que é eu aprendo algo novo todos os dias. Eu aprendo algo novo todos os dias. Eu sou extremo, eu amo aprender. Amo, 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 amo aprender. E assim, e eu não negocio com a honestidade, com a lealdade, eu não negocio. Não negocio nem com honestidade, nem com a lealdade. Para mim, são valores muito importantes. Então, quando o bambu chinês, ele aprofunda, ele finca as raízes dele, qual que é as raízes de profundidade que ele está colocando ali? Conhecimento, vamos trazer para a nossa realidade conhecimento, princípios que te aproximam do reino. Você viu aquela parte que ele fala ali, ele faz um movimento, geralmente eles já são plantados vários no próximo, então lá eles se apoiam um no outro, sabe? Provavelmente as raízes dos bambus se apoiam ali um nos outros, eles melhoram a atmosfera. Então, quantos ensinamentos? Qual que é os seus? Que são os seus que você vai trazer aqui? E qual que é a outra pergunta? Agora, depois desse vídeo, qual que é a outra pergunta que eu quero deixar aqui para vocês? Não é quanto dinheiro eu quero ganhar. A pergunta é quem eu
preciso me tornar para administrar aquilo que Deus deseja confiar em minhas mãos. Gente, essa pergunta, ela muda tudo. Por quê? Se hoje Deus colocasse 10 vezes mais recursos nas suas mãos, você estaria preparado para administrar? Ou apenas ampliaria os mesmos hábitos que você já possui hoje? É uma pergunta difícil, mas ela é extremamente necessária, porque o dinheiro não muda ninguém, ele só aumenta aquilo que você já é. Se é uma pessoa preguiçosa, você vai ser mais preguiçosa. Se é uma pessoa viciada em alguma coisa, você vai ser mais viciada. Se você é uma pessoa avarenta, egoísta, que só pensa no próprio umbigo, o dinheiro vai aumentar aquilo que você já é na sua essência, aquilo que você já carrega, que você não quis trabalhar ainda. E Deus te ama tanto que Ele não vai permitir isso com você. Quando Ele vê que você está saindo da rota, Ele vai dar um chacoalhão nas suas estruturas para você voltar para o caminho certo. Prosperidade, segundo o reino, é o que, gente? É quando muitas pessoas pensam que é dinheiro e não é, porque prosperidade, segundo o reino, é muito maior. Prosperidade, segundo o reino, eu vou repetir, é ter paz, é ter direção, é administrar bem os recursos que vêm na sua mão, é construir relacionamentos saudáveis, é honrar a Deus com aquilo que recebemos, é viver um propósito. Dinheiro, ele faz parte de tudo isso, mas nunca ocupa o centro. Ou o centro será sempre Deus. Sempre Deus. Uma árvore nunca começa pelos frutos. Uma árvore nunca começa pelos frutos. Ninguém imagina que ela produziu tudo aquilo de um dia para o outro. Antes de uma árvore dar frutos, houve raízes. Antes das raízes, houve uma semente. Antes da semente crescer, ela permaneceu escondida debaixo da terra. Assim também acontece conosco. Todo resultado visível começa por uma transformação no invisível. Por isso que é o seu mundo interior domina o seu mundo exterior. O seu mundo interior que define o seu mundo exterior. Fala comigo. O meu mundo interior é que define o meu mundo exterior. Todo resultado visível começa com uma transformação invisível. Hoje, talvez, você esteja olhando apenas para os frutos que você deseja, mas Deus quer trabalhar o quê? As suas raízes, porque raízes fortes sustentam colheitas abundantes. Raízes fortes sustentam colheitas abundantes. Deus quer trabalhar essas raízes. E às vezes você fica o quê? Se comparando. Ah, mas eu trabalho tanto, eu faço tudo certinho, eu vou na igreja, eu oro, e eu não consigo, outra pessoa. Deus quer trabalhar a sua saída, você não sabe da história do outro. Porque antes do Senhor, dos resultados de uma pessoa aparecer, ela tratou o invisível. E é isso que eu convido você a olhar para você. Talvez você não tenha todos os resultados que você gostaria que hoje, porque Deus está tratando você no invisível, na profundidade. Gente, olha aqui, a terra. Quando a gente traz as informações para vocês, a gente está o quê? Plantando o quê? Uma semente aqui. Essa semente, antes dela germinar, ela vai começar a formar raízes. Raízes. E quanto as raízes mais profundas, como o do bambu chinês, você formar, mais alto você vai chegar. Quanto mais profundidade você for, mais alto você vai chegar. E aí, essa semente, ela começa a formar raiz, depois ela começa a crescer. E aqui, quando ela chega aqui, ó, ela tem que colocar muita força para romper a terra.
Aí ela rompe a terra e começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. E aí, depois ela vai começar o quê? Fortalecer esse tronco, né? Ela vai começar o quê? Fortalecer o tronco. Aí ela vai começar o quê? As folhas, fusear as folhas. Aí, só depois, gente, só depois que ela vai começar o quê? A dar os frutos. Gente, eu sou boa de desenho, não. Ó, e as pessoas começam a ver os frutos, 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 frutos de todo tipo. Frutos, fruto, fruto, fruto. Uma macieira jamais vai dar banana. Uma macieira vai dar banana. Ah, eu quero ter banana também. Então, eu vou plantar o quê? Outra semente, uma semente de banana. E vou fazer acontecer o mesmo processo. E aí, vai vir ali o quê? A bananeira. E aí, raízes, tronco, folhas. E depois, os frutos de banana. Nossa, gente, que bananeira, bananinha mais feia que eu fiz aqui. Mas olha só, assim é a vida. Nós, às vezes, você tá aqui, ó. Você tá aqui. Quando você está nas nossas aulas, tá vendo? Você está tendo frutos. Frutos. Você tem um fruto aqui, você está tendo uma, aliás, você está tendo uma semente, você está recebendo várias sementes. Nossa, aqui durante toda a sua jornada, várias sementes, várias sementes. E essas sementes, ela ainda está debaixo da terra, está no seu interior. E aí você vai ter que começar o quê? Criar raízes com essas sementes, entender, aprofundar, praticar, transformar o conhecimento em sabedoria. Pratica, 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 pratica. Faz raízes, 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 raízes. E aí, de repente, a hora que você menos espera, começa a sair esses troncos. E aí, quanto mais sementes você recebeu, quanto mais raízes você aprofundou, maior é o seu tronco, mais ele vai sustentar. E esse tronco vai crescer, vai crescer, vai crescer, e vai se tornar uma grande árvore, uma grande árvore. E lá na frente, essa grande árvore, ela vai crescer, ela vai passar, ela vai romper tudo aqui, ó, gente, ela vai romper tudo. E ela vai crescer, essa árvore vai fazer as folhas, que são várias as sementes, e ela vai não só trazer banana, pera, uva, qualquer outra fruta, todos os tipos de frutas. Ela não vai só trazer vários tipos de fruta, porque são várias as sementes, como ela também vai trazer, sabe o quê? Sombra. Sombra. É uma árvore tão grande que ela vai trazer sombra para todo mundo que está perto de você. Outra coisa, sombra, lugar confortável para você, o quê? Para outras pessoas também descansar. E é tanta fruta, é tanto fruto, que esses frutos eles vão cair, eles vão transbordar e vai cair perto da árvore. Então, todo mundo que está perto de você recebe os frutos, recebe descanso, recebe paz. Mas primeiro você teve que pagar o preço de vir aqui, plantar a semente, fortalecer as raízes, e talvez o tempo das suas raízes, talvez é um tempo maior. Talvez você vai ter 1 ano aqui de mentoria, 2 anos, com raízes, aprofundando raízes, mas, de repente, na hora que você estiver pronto, esse tronco subir, talvez você precise de 1 mês, de 2 meses. Em 1 ano, você faz o que você não fez uma vida toda. Gente, onde nasce a escassez? A escassez, ela não nasce na carteira. Ela não nasce na mente. Pode existir pessoas que ganham pouco e conseguem construir patrimônio ao longo dos anos. E existem pessoas que ganham muito e vivem constantemente endividadas. Oi, meu amor. Ah, mas já vai aí pegar você, tá?
Ó, eu vou depois parar aqui, eu vou continuar aqui depois nas saídas, tá?